Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia depois da multiplicação dos pães, o Evangelho tem vários ensinamentos. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Por que isso acontece? Porque a multidão parou apenas no aspecto do pão e não na transcendência da Eucaristia, da espiritualidade, da fé e do milagre da partilha, do repartir. Jesus também ali foi elogiado e queriam fazê-lo rei. Jesus então foge desses elogios, porque ele é um rei diferente, é o rei do serviço, é o rei do amor, não quer ter status e não quer ser confundido com os aspectos do reinado humano. Outro aspecto de reflexão: logo depois de despedir deles, Jesus foi ao monte para rezar. Jesus nos dá o exemplo de oração. Nós cristãos não vivemos sem a oração. Como alimento material é necessário para a nossa saúde física, assim é a nossa oração para a nossa espiritualidade, para alimentar a fé. A noite vem, os discípulos estão sozinhos em alto mar e Jesus percebe que o vento era forte e que eles estavam afundando. Jesus percebe as nossas necessidades. Jesus sabe das nossas dores e foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Como vem também ao nosso encontro andando sobre o mar, significa que Jesus está acima dos problemas, das dificuldades, das dores e de sabores desta vida, pois Ele é Senhor. E por isso também, quando temos aflição, temos dores, não podemos absolutizá-lo, porque o absoluto é só Deus. Ele está acima de tudo. E os discípulos estavam aí ainda com o coração endurecido também, porque não tinham entendido a experiência da partilha dos pães. Quando eles veem Jesus caminhando sobre a água, eles ficam com medo, achando que é um fantasma. Todas as vezes que nós valorizamos muito as nossas dores, muitos nossos problemas, nós também nos tornamos insensíveis
para percebermos a presença do Senhor, que está para nos salvar, que está caminhando conosco, que está ao nosso lado. Mas Jesus, logo estendendo a mão, disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. E logo que Jesus subiu no barco, a tempestade se acalmou. Isso significa que é só Jesus que pode acalmar a turbulência do nosso coração, os conflitos interiores e também todos os desafios e provações da vida. Nós, com Cristo, conseguimos também vencer. Sem essa espiritualidade, sem essa comunhão com Cristo, facilmente nós nos desesperamos e nos perdemos e nós fracassamos e entramos também nesse desespero. Mas quando temos Cristo, nós vencemos as dificuldades, porque Ele nos torna forte. Esta palavra é dirigida a cada um de nós hoje, na situação em que nós estamos. É o próprio Cristo que nos fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida.